Se tem um conteúdo que eu sei que tu gosta de estudar, é a fisiologia humana. Então, além de estudar o conteúdo, é importante revisar o mesmo. Bora lá revisar os sistemas, os órgãos que formam cada um deles e as suas respectivas funções. Vamos começar a nossa revisão em fisiologia humana. Bora lá comigo! O sistema nervoso é aquele sistema que coordena todas as funções do nosso organismo, recebendo o estímulo, decodificando eles e emitindo uma resposta. Só que o sistema nervoso ele vai ser dividido em duas grandes porções. Olha lá, o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, constituído então pelo encéfalo e pela medula espinhal, e sendo o mesmo protegido pelas chamadas meninges. Lembra disso? Quem são as meninges? Olha lá, as meninges são a pia mater, o aracnoide, deixa eu colocar aqui embaixo, aracnoide e dura mater. Muito bem. E ainda tem a constituição do sistema nervoso dito periférico. Esse sistema nervoso periférico, então, ele será formado aqui pelos nervos e gânglios. Só que o sistema nervoso central formado pelo encéfalo, a gente sabe que ele é dividido em vários órgãos. Vamos começar aqui com o chamado cérebro. Cérebro esse que vai ter uma subdivisão entre massa branca e massa cinzenta, né? Então, a massa branca, ela é interna, a massa cinzenta, ela é externa. E ele tem uma série de funções. O cérebro age na nossa memória, na nossa aprendizagem, na recepção, na percepção sensorial e ainda por cima, na nossa inteligência. Já o nosso tálamo, o tálamo ele é importantíssimo porque ele faz a recepção dos nossos estímulos, ele trabalha no nosso estado de alerta, nosso estado de consciência e ainda por cima na nossa atenção. O hipotálamo, ele age aqui dentro na nossa temperatura, no controle do apetite, nas nossas emoções, ou seja, olha lá, no sistema límbico, né? O medo, a raiva, estar apaixonado, né? E aí a ansiedade, tudo isso, né, relacionado às nossas emoções. Ainda o equilíbrio osmótico, o comportamento sexual, a homeostase do nosso organismo, né? E na produção de dois hormônios aqui que vai ser a chamada ocitocina e a vasopressina. Seguimos para o mesencéfalo. Mesencéfalo esse que vai ter a função do controle do nosso tônus muscular e da nossa postura. Agora, o cerebelo, ele vai ter uma função importante no nosso equilíbrio e na nossa locomoção, bem como no nosso tônus muscular. E o último, que é o bulbo, que é o mais fácil deles, controla a nossa frequência respiratória, o batimento cardíaco e tem relação direta com o sistema digestório, com estímulos de vômito, peristaltismo e no sistema respiratório com a tosse. Agora, existe também o sistema nervoso periférico. Vamos lá. Ah, tem a medula, esqueci de falar a medula. A medula é o cilindro que vai levar os estímulos até o sistema nervoso periférico, onde essa medula ela é formada de parte interna cinzenta e parte externa branca. Aí inverte com o que a gente viu do cérebro aqui do encéfalo. Mas nós temos aqui agora a divisão, né, do sistema nervoso periférico do tipo somático, quando as ações são involuntárias, a gente pode correlacionar com o tecido muscular esquelético, e o sistema nervoso periférico autônomo quando de ação involuntária, certo? Dividido ele então em simpático, quando tem efeito excitatório de perigo, de estresse, então porque ele libera uma grande quantidade de adrenalina e noradrenalina.
Mas o parasimpático, ele é o antagônico ao parasimpático, que vai ter um efeito de relaxamento. A gente diminui a frequência cardiorrespiratória, estimula o sistema digestório, salivação, relaxamento dos músculos, o sangue ele vai ser direcionado para os órgãos e não para os músculos, e aí vai estar tudo ele relacionado ao nosso sistema de aprendizagem, porque o neurotransmissor é a acetilcolina. E esta foi a revisão do sistema nervoso. O segundo sistema que faz parte da nossa revisão de fisiologia humana está aqui, ó, é o sistema endócrino. Sistema endócrino esse que deve estar na tua revisão, nas tuas anotações, com as glândulas que formam o sistema e os respectivos hormônios produzidos por essas glândulas. E aí você deve lembrar a função de cada uma delas, bem como as suas carências e os seus excessos. Começamos aqui então com a chamada glândula pineal. Glândula pineal essa que produz o hormônio que é a melatonina. Hormônio esse que está relacionado então com a regulação do nosso sono com o ritmo circadiano, né? As horas luz ou as horas de escuro. Mas também tem relação com a maturação do sistema reprodutor. A glândula da hipófise é a segunda glândula. Essa segunda glândula, tu tem que lembrar o seguinte, a hipófise é dividida em dois, na adenihipófise e na neurohipófise. Os hormônios da adenihipófise estão aqui em verdes, ó. Os tireotróficos, que estimulam a glândula tireoide, os adrenocorticotróficos, que estimula a suprarrenal, o folículo estimulante, que estimula nas mulheres a continuidade da ovulogênese com a passagem do ovócito primário para secundário, de prófase 1 para metáfase 2, e também nos homens estimula a espermatogênese. Já o hormônio luteinizante é aquele que nas mulheres estimula a ovulação, mas ele também estimula a formação do corpo lúteo. E nos homens ele estimula a produção de testosterona pelas células intersticiais ou as células de Leydig. Esses dois aqui, o hormônio chamado folículo estimulante e o luteinizante, fazem parte do grupo das gonodotrofinas, ou seja, os hormônios que estimulam as gônadas. Seguimos porque temos a prolactina, hormônio esse que está relacionado com o cuidado parental, ou seja, o cuidado para com os descendentes, mas também está relacionado com a produção de leite. E a somatotropina, que está relacionada com o crescimento de ossos e músculos. Na falta, nanismo, no excesso, gigantismo e a anomalia é a acromegalia. Então todos estes hormônios aqui estão relacionados com a parte da adenihipófise. Todos produzidos pela adenihipófise. Só que na neurohipófise, esses hormônios não são produzidos pela neurohipófise agora, são produzidos pelo hipotálamo e armazenados na neurohipófise. Quem são eles? Ocitocina e vasopressina. Vamos lá, ocitocina e vasopressina. A ocitocina e vasopressina estão aqui porque a ocitocina é aquela relacionada então com a contração uterina, ela está relacionada com a ejeção do leite e está relacionada com as emoções. As pessoas que estão apaixonadas têm alta taxa de ocitocina. E a vasopressina está relacionada com a reabsorção de água lá nos rins, na região da unidade filtradora dos rins, que são os néfros. Ou seja, a vasopressina ela tem ação antidiurética. Agora, a terceira glândula, melhor dizendo, é a glândula tireoide, que é essa glândula que está na região do nosso pescoço. Ela produz dois hormônios, olha aqui eles, ó. Ela vai produzir aqui a calcitocina e a tiroxina. A calcitocina tem relação com a taxa de cálcio do sangue. Quando a taxa é muito alta, ele pega esse excesso e deposita nos ossos. O antagônico à calcitocina está aqui, ó. É o paratormônio. Esse aqui de baixo, ó. O paratormônio, porque ele vai produzir, então, o hormônio que é o
a paratireoide, que produz o paratormônio. O paratormônio é antagônico à calcitocina, porque ele atua na baixa concentração de cálcio no sangue. Então ele retira aquele excesso dos ossos e tenta regular essa taxa de cálcio. Porque a calcitocina, ela estará relacionada aqui... A calcitocina, ela estará relacionada com a regulação do nosso metabolismo e com a glicólise e com a lipólise. A falta da tiroxina, lembrar que a tiroxina é ativada com iodo, mas a falta é o hipotireoidismo e o excesso é o hipertireoidismo. Nós temos também a chamada glândula suprarrenal. A gente sabe que a glândula suprarrenal é uma glândula muito importante e essa glândula produz dois hormônios que são bem interessantes aqui. Os chamados, olha lá, seguimos aqui, só deixa eu trocar de cor aqui, para não ficar muito chato para vocês, os glicocortizoides, tendo o principal deles o cortisol, que é aquele relacionado ao estresse, e o segundo deles, os mineralocorticoides, que fazem a manutenção da taxa de minerais, por exemplo, a aldosterona, que aumenta a absorção de sódio lá no tecido sanguíneo. Então isso acontecendo a partir, então, aqui da glândula suprarrenal. Lá eles com os hormônios, ó. Mais uma glândula, e esta glândula aqui é o pâncreas. Vamos lá? Ao pâncreas, glândula mista, glândula anfícrina, que produz dois baita hormônios aqui. Que estão eles, a insulina e o glucagon. A insulina e o glucagon terão ação direta com a taxa de glicose. A insulina, ela atua na hipoglicemia. Perdão. A insulina, ela age na hiperglicemia. Quando tu come, a concentração de glicose ela é alta no teu tecido sanguíneo e a insulina manda uma mensagem dizendo assim, ó, tem que armazenar esse excesso. Ele é transformado em glicogênio que é armazenado no fígado e nos músculos. O glucagon, ele age na hipoglicemia. E aí na hipoglicemia ele pega aquele glicogênio armazenado, quebra ele, transforma em glicose e leva para o sangue regulando as taxas de glicose. Insulina age quando tem muito açúcar. O glucagon age quando tem pouco açúcar. Seguimos, porque os outros dois aqui, temos então, para finalizar, os ovários, que irão produzir estrógeno e progesterona, que estão relacionados com as características femininas e a manutenção do endométrio no ciclo menstrual. E o último, os testículos, que são responsáveis pela produção da testosterona, hormônio esse relacionado com as características masculinas e a espermatogênese. Então esses são os hormônios que você deve saber no sistema endócrino e essas são as glândulas que você deve conhecer do sistema endócrino. Se tem um sistema que é importante tu revisar, é o sistema imunológico e as suas várias facetas. Eu dividi a revisão do sistema imunológico em 4 momentos. Olha só, nos órgãos que formam o sistema imunológico, as células que constituem esse sistema e no seu funcionamento, o que a gente tem que diferenciar dos termos de imunidade e quais são os dois tipos de imunização. Então, iniciamos o sistema imunológico com os órgãos do sistema imunológico, que a gente divide em órgãos primários, onde são produzidas as células do sistema imunológico, e os secundários, onde eles são maturados e armazenados. Então, nos primários, a medula vermelha lá nos nossos ossos, e no timo, que é uma grande glândula que tem atrás do nosso osso do externo. Olha que detalhe interessante, o timo produz um hormônio que é chamado de, olha lá, timosina, que estimula o sistema imunológico na produção, olha lá, de linfócitos do tipo B. Certo? E os secundários, que são os linfonódulos, o baço e o apêndice secal, que faz o quê? A maturação dessas células para o funcionamento do sistema imunológico. As células, algumas delas, né, resumindo bem aqui, que formam o nosso sistema imunológico, temos aqui, vamos lá, o primeiro deles com os
macrófagos, células responsáveis pelo sistema de defesa que fazem fagocitose. Mas tu lembra que macrófago é um nome genérico. Se você encontrar esses macrófagos na derme, a gente chama eles de histiócitos, nos alvéolos pulmonares, macrófagos alveolares. No fígado, células de Kumpfler. E no sistema nervoso, ele é encontrado com o nome de microglia. Os linfócitos do tipo B são células que fazem a produção de anticorpos. Anticorpos esses que são proteínas que reconhecem partículas estranhas ao nosso organismo. Os anticorpos reconhecem os antígenos. E o último deles aqui, os anticorpos também, quem produz anticorpos são os plasmócitos. E o último deles são os linfócitos do tipo T, que são divididos em linfócitos T do tipo CD4, que são sinalizadores do sistema imunológico, e os CD8, que são aqueles que tomam a ação após serem sinalizados. Eles destroem ou inativam organismos que são, micro-organismos que são patógenos. Quanto à imunidade, temos dois termos para a imunidade. Olha que legal. A imunidade celular, ou seja, as células que vão mediar o funcionamento do nosso sistema imunológico, como, por exemplo, os linfócitos do tipo T. Mas existe a imunidade, que é a imunidade humoral. A imunidade humoral está relacionada com os anticorpos no plasma sanguíneo. Então, um é a célula agindo, o outro é o anticorpo agindo. E quem produz os anticorpos e faz funcionar a imunidade humoral, estão eles aqui, os linfócitos do tipo B e os plasmócitos. Para finalizar, eu acho que o ponto alto dessa parte da nossa revisão está aqui ele, O ponto alto é os tipos de imunização. Nos tipos de imunização estão aqui eles, Deixa eu trocar a nossa cor aqui. Estão eles aqui, a imunização ativa. Quando ela é ativa, o próprio indivíduo produz os seus anticorpos. Então, a pessoa tem que entrar em contato com o patógeno para produzir anticorpos. E aí ele vai criar uma memória imunitária. Esse é o mecanismo de funcionamento, por exemplo, das vacinas, que apresentam o quê? Antígenos, que serão reconhecidas pelo teu sistema imunológico e passam a produzir anticorpos específicos àqueles antígenos. Então ele tem um efeito de prevenção, essa vacina, e tem uma ação de longa duração. Já a imunização passiva é quando esses anticorpos são produzidos em outros organismos. E aí o que acontece? É quando tu sofre um acidente, por exemplo, com uma picada de um animal peçonhento. E aí tu precisa desses anticorpos prontos para combater essas partículas, essas toxinas, que são antígenos. Não dá tempo do teu sistema imunológico produzir anticorpos. Então tu precisa desses anticorpos prontos. O termo para isto é soro. E o soro tem função de cura, é de curta duração e não gera uma resposta imunológica. Certo? Então esse é o sistema imunológico, revisa, porque se tem conteúdo que é importante dentro da fisiologia humana, é ele, o sistema imunológico. Revisar o sistema digestório é entender que o nosso alimento, a utilização do nosso alimento, tem a função de produzir energia para as várias funções do nosso organismo. E quem faz isso é o sistema digestório, que tem início na boca. O sistema digestório com início então lá na nossa boca, que com ação mecânica tritura o alimento com os dentes, e aí as nossas glândulas salivares passam a produzir então a enzima, que é a pitialina, ou também a amilase salivar, que quebra o amido em disacarídeos como a maltose e a dextrina. E a boca deve ter um pH que gira em torno de 7. Com o auxílio da língua, empurramos o alimento até o esôfago, por onde ocorrem movimentos peristálticos que direcionam o alimento até o estômago. Então vamos lembrar aqui, nesses três primeiros. Olha lá, a boca, o esôfago e o estômago. Na medida que está acontecendo a mastigação, o nosso estômago já começa a produzir um hormônio que é chamado de gastrina.
A gastrina estimula as glândulas estomacais a liberarem ácido clorídrico, que faz com que o pH gire em torno de 2, derrubando o pH a 2, e a liberação olha a importância disso, da enzima que é a pepsina, que faz a digestão das proteínas. Em seguida, é transformado o bolo alimentar que chegou em quimo. Esse quimo é liberado em pequenas frações para o chamado aqui, ó, intestino delgado. Esse intestino delgado, que é dividido em 3 partes. Vamos lembrar aqui, ó, o duodeno, o jejuno e o ilho. Esse órgão tem um pH que gira em torno de 8. Por quê? Porque quando o quimo chega ao duodeno, quando ele chega ao intestino delgado, ele passa a produzir um hormônio que é chamado de... Onde eu vou anotar isso? Aqui em cima. Colecistoquinina. A colecistoquinina estimula o pâncreas, estimula o fígado, a liberação dos seus produtos. O fígado na liberação, olha lá, ó, da bile. Fígado esse que é uma glândula anexa ao nosso sistema digestório, e a bile tem função de emulsionar as gorduras, e o fígado não produz, pelo amor de Deus, não produz nenhuma enzima. Além de produzir a bile, ainda armazena glicogênio e atua na desintoxicação do organismo. E a colecistoquinina também estimula o pâncreas na produção do suco pancreático. Só que aí acontece o seguinte, o suco entérico, ele tem um hormônio aqui, que é bem interessante. O suco entérico, eu vou colocar aqui, ó. Ele produz um hormônio que é muito interessante, que é chamado secretina. Essa secretina estimula o quê? A produção e secreção, olha ali, ó, do bicarbonato de sódio, lá no intestino, fazendo com que o pH vá a 8. Além disso, o pâncreas libera uma série de produtos, certo? Mas os principais deles, tá aqui, ó, a amilase pancreática dando continuidade à digestão do amido. Mas seguindo o produto da bile mais o produto do pâncreas somado ao suco entérico lá no intestino delgado, que é revestido por células que apresentam microvilosidades, que aumentam a superfície de contato, melhorando a absorção, nesse suco entérico ele vai ser constituído, então olha lá, de sacarases, para digestão da sacarose, maltase, para digestão da maltose, peptidase, para finalizar a digestão das proteínas que se iniciou no estômago, as lipases, porque até agora a gente não tinha a digestão das gorduras. Vou te contar um negócio aqui, a nossa boca também produz lipase, mas ela não funciona, sabe por quê? Porque lipase funciona a pH 8 e na boca o pH é 7, então não é o ótimo de pH delas. Mas para essa lipase ter eficiência para funcionar, ela é dependente de quem? Da bile, que emulsiona, que quebra as gorduras em frações menores, fazendo o quê? Dando maior superfície de contato para a digestão das gorduras. E o último aqui são as lactases. Esse quilo que é produzido no final da digestão do intestino delgado, passa pelo esfíncter iliocecal e chega até o último órgão do sistema digestório, que é o intestino grosso, que vai auxiliar na digestão, fazendo a absorção de águas e de nutrientes, mas ele apresenta um detalhe que é fantástico aqui dentro. Ele vai apresentar o que a gente chama de microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal faz, então, olha aqui, ó, faz proteção, faz proteção do nosso organismo e faz produção de vitamina B12 e vitamina K. E esse foi o sistema digestório.
No sistema circulatório é importante você revisar 3 partes: a dupla fecundação, o coração, bem como as suas partes e o seu funcionamento e a diferença entre os vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. Vou começar com essa partezinha aqui de baixo, a bomba que forma o nosso sistema circulatório, que é o coração. O nosso coração é formado por 4 cavidades, 2 átrios, que estão aqui, átrio direito, átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E são subdivididos por 2 válvulas. O átrio direito do ventrículo direito é separado via válvula tricúspide. E o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo é separado aqui pela válvula bicúspide ou mitral. Primeiro ponto das partes do coração. Ainda mais, o coração é dividido em 3 camadas, no seu revestimento no pericárdio, no músculo que é o miocárdio, que é o tecido muscular cardíaco, e revestido pelo endocárdio. Ótimo, até aí perfeito. Mas a gente tem que lembrar que o coração ele promove a chamada dupla circulação. Então a gente vai começar a dupla circulação pelo chamado ventrículo esquerdo. Olha para onde é que eu estou começando. Ventrículo esquerdo. O sangue no ventrículo esquerdo, ele vai ser rico em oxigênio. E o que acontece? Esse sangue aqui, nós temos 2 movimentos no coração. O de contração é sístole e o de relaxamento é diástole. Então, quando os ventrículos estão em sístole, o que acontece? Ele expulsa esse sangue para a artéria aorta. Então, esse sangue, ele sai aqui, ó, da chamada artéria aorta, rico em oxigênio, e vai oxigenar todos os órgãos e tecidos do nosso corpo, tá? Todos os órgãos e todos os tecidos. E ele retorna agora através de um sistema que é a chamada vamos, fechou? A chamada veia cava. Este rico em CO2, porque houve as trocas gasosas nos tecidos. Quando ele volta para o coração, olha o que acontece com ele agora. Quando ele volta para o coração, ele faz o seguinte: da veia cava, ele está retornando, ó, e cai no átrio direito. O átrio direito sofre sístole e impulsiona para o ventrículo direito, que joga esse sangue agora, olha aqui, ó, para a artéria pulmonar. Tá aqui ela, ó. Artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar com sangue agora rico em gás carbônico. Vai passar pelos pulmões, vai passar pelos alvéolos pulmonares e realizará a chamada hematose, que é as trocas de gases lá nos alvéolos pulmonares. E esse sangue vai retornar via, olha aqui, ó, veias pulmonares. Agora, rico em oxigênio. Olha por onde ele voltou. Ele retornou para cá, ó. Ele retornou aqui, ó, pela veia pulmonar. Que ele, ó. Da veia pulmonar ele passa para o átrio esquerdo, cai no ventrículo esquerdo e volta para, né, a artéria aorta. Então, quando ocorre a oxigenação dos tecidos através da passagem do sangue via artéria aorta,
que sai do ventrículo esquerdo, nós temos a grande circulação ou circulação sistêmica. Mas quando o sangue ele abandona o ventrículo direito para este sangue ser oxigenado, nós temos então a chamada pequena circulação ou circulação sistêmica. Certo? Muito bem. Então, só lembrando, olha aqui, ó. Deixa eu melhorar isto. Melhorando, vamos lá. Sístole, contração. Pressão sistólica, né? Diástole, relaxamento. As artérias têm paredes mais espessas, certo? Para aguentar a pressão do batimento cardíaco. Então aqui nós temos as artérias, que são diferentes das veias. As veias apresentam válvulas, válvulas essas que evitam o refluxo sanguíneo. Tá? Então aqui nós temos as veias. E por último, promovendo as trocas entre os tecidos, os capilares. E essa é a nossa revisão do sistema circulatório. No sistema respiratório, devemos lembrar que ele é dividido em relação aos seus órgãos em dois detalhes aqui, em dois momentos. O trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Quem compõe o trato respiratório superior? Tá aqui ele, ó. A cavidade nasal, que é o local onde entra os gases, certo? Deixa eu trocar de cor aqui, porque não ficou boa esta cor. Então temos aqui, de novo, na cavidade nasal, certo? Esse ar agora, ele passa então para a chamada faringe e chega até a laringe. A laringe é um órgão comum, bem como a faringe, ao sistema digestório. E lá na laringe, a gente encontra a chamada glote, que separa o sistema digestório do respiratório por uma válvula que é a chamada epiglote. Epiglote fechada, digestório, epiglote aberta, sistema respiratório, tá? Então, essa primeira parte aqui, ela é dada ao trato respiratório superior. Porque o trato respiratório inferior inicia com, olha lá, a traqueia, que se subdivide formando os brônquios, que hão de se subdividir formando os bronquíolos. Mas tudo isso está dentro de dois órgãos que são os pulmões, certo? O pulmão do lado direito dividido em 3 lóbulos e o pulmão do lado esquerdo dividido em 2 lóbulos. A respiração ela é feita por 2 momentos. Com o auxílio do diafragma e com a musculatura intercostal, nós temos vou colocar aqui em cima, ó, a inspiração, que é a entrada, e a expiração, que é a saída do oxigênio e do gás carbônico. Do gás carbônico, no caso, tá? Mas é claro que no final dos bronquíolos... e lembrando que os pulmões são revestidos pela pleura, lá na cavidade torácica. No final dos bronquíolos estão aqui eles, ó, importantes, os chamados alvéolos pulmonares, local importante para que ocorra as trocas gasosas, que é um processo chamado de hematose.
Devemos lembrar que 100% do oxigênio ele é transportado via as hemácias, mas o gás carbônico não. O gás carbônico ele não tem essa mesma porcentagem. O gás carbônico só mais ou menos, né, pessoal, 23% dele é transportado via as hemácias formando carbohemoglobina. De 5 a 7% ele fica dissolvido no plasma, mas cerca de 70% deles, no transporte de volta para os alvéolos, tem um processo que acontece no seguinte aqui dentro das hemácias. O gás carbônico absorvido, ele dentro das hemácias ele se liga com a água e forma, olha ali, ácido carbônico. Não pode formar ácido dentro da célula, né? Então o que acontece? Entra em ação uma enzima, que é a chamada anidrase carbônica. Repetindo, entra em ação a anidrase carbônica que está dentro da hemácia. E faz o quê? Forma o íon bicarbonato, que é transportado pelo plasma, mais o hidrogênio. Só que para fazer um balanço iônico aqui, o que acontece? Entra o íon cloro. Mas para que não haja ligação do cloro e do hidrogênio, esse hidrogênio vai se ligar onde? Lá na hemoglobina. Certo? Então essa é a nossa revisão do sistema respiratório. Lembrando aqui que quando chega lá nos alvéolos pulmonares esse gás carbônico, olha lá, o íon, que é o bicarbonato, ele volta, o íon bicarbonato, ele volta para dentro da hemácia, sai o íon cloro, o hidrogênio se liga de novo com o bicarbonato, formando ácido carbônico, que é de fácil dissociação, forma o gás carbônico e ocorre a expiração. Então lembre-se dos órgãos também, mais uma vez, os do trato respiratório superior, cavidade nasal, faringe e laringe, e os do trato respiratório inferior, traqueia, brônquios, bronquíolos e o pulmão. Certo? Mais uma vez, esse foi o nosso sistema respiratório. Então chegamos na revisão do último dos sistemas, o chamado sistema urinário, que entre eles não é um dos sistemas o mais complexo, porque o sistema urinário ele será formado aqui, ó. Veja bem, será formado pelos rins, certo? Aqui estão eles, ó, os rins. Depois, ele será, na sua continuidade, formado pelo ureter. Tá aqui eles, ó, os ureteres. Depois, a chamada bexiga. E por último, a uretra. O que a gente deve lembrar desse último? Que a uretra é comum ao sistema reprodutor nos homens, mas nas mulheres é separada. Perdão. A uretra é comum ao sistema reprodutor dos homens, certo? Mas nas mulheres ele é separado. Agora a gente deve lembrar que rins, ureter, bexiga e uretra vão ter a função de eliminar todas aquelas substâncias indesejáveis do nosso organismo via a urina. Mas quem filtra o nosso tecido sanguíneo, tá lá ele, lá do outro lado, que são os nossos rins. O rim ele será formado, então, olha as partes dele, ele é formado, então, primeiramente ele é revestido aqui por uma cápsula, certo? Essa cápsula, ela vai ter lá dentro, né, dessa cápsula, né, lá dentro uma pelve renal, que é uma grande câmara, que vai se dividir essa pelve renal no cálice renal. Esse cálice renal, ele pode se dividir em cálice renal
maior e o cálice renal menor. Lembrando aqui que lá dentro vão estar do cálice ainda inseridos a pirâmide renal, certo? Saindo do rim ainda existe, olha lá de novo, o ureter, que irá filtrar o sangue que chega pela artéria, que chega cheio de restos metabólicos pela artéria renal e sai via veia renal, certo? Mas ele vai ser filtrado aonde? Ele é filtrado aqui, ó, na unidade filtradora dos rins, os chamados néfrons. Tá? Os néfrons que recebem esse sangue, e esse sangue ele chega pela arteríola aferente e forma um conjunto de capilares chamado de glomérulo. O glomérulo passa a ser filtrado, olha ele ali, passa a ser filtrado, mas ele não é filtrado de fórmula seletiva pela primeira parte do néfron, que é a cápsula renal. Ele filtra tudo: aminoácidos, glicose, sais minerais, vitaminas, água, tudo. Por quê? O que acontece agora? Ele há de formar agora, esse primeiro filtrado, a chamada urina primária. Então, lá no túbulo contorcido proximal, ele faz o quê? Ele faz reabsorção. Faz reabsorção de glicose, sais minerais, vitaminas, aminoácidos. E ele deixa formando a urina ali simplesmente a amônia, a ureia na sua maior concentração e água. E restos metabólicos que não serão utilizados pelo nosso organismo. Depois disso, ele vai fazer o quê? Esse sistema ele passa até a alça néfrica. Então essa urina ela passa a ser conduzida, pela alça néfrica. O que acontece aqui? Reabsorção de água. Olha lá, uma grande concentração de água. O tubo contorcido proximal também absorve água, tá? Chega ao túbulo contorcido distal, que também absorve água, mas ele chega na sua maior porção aqui, só deixa eu assinalar esse cara aqui, na sua maior porção do ducto coletor. Vejam que aqui nós temos vários néfrons ligados ao ducto coletor, que é responsável por aproximadamente a absorção de 80% de toda a água que foi filtrada. Mas isso só acontece por intermédio da ação de um hormônio já estudado aqui na nossa revisão, que é o chamado, olha lá, aqui está ele, que é o ADH, hormônio antidiurético. Quando esse hormônio está em alta concentração no tecido sanguíneo, ele faz com que os néfrons reabsorvam água, mas o seu maior ponto de ação está no ducto coletor, que no final dessa brincadeira toda, olha só, forma a urina secundária. Quando a gente bebe muita água, a gente inibe a produção de HDL, por isso que a nossa diurese é maior. Quando se bebe álcool etílico, se inibe o ADH. Como se inibe o ADH, o que acontece? Aumenta a diurese. Quando se bebe pouca água, temos uma necessidade de armazenar água. Então a quantidade de ADH aumenta no sangue e a gente aumenta a nossa reabsorção de água, ou seja, a nossa antidiurese. E aqui a gente finaliza a nossa revisão do sistema urinário e, consequentemente,
finalizamos a nossa revisão da fisiologia humana. Valeu por mais essa aula de revisão, valeu pela tua companhia aqui. Até a próxima revisão. Tchau!